Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Pastora Valéria, bom dia. Bom dia, a paz a todas, shalom. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Obrigada por ter aceito o convite da Ana Paula. Eu que agradeço pelo convite, né, pela confiança, e é muito bom, né, ter a oportunidade de falar do nosso Deus, porque em meio às nossas limitações, em meio a gente reconhecendo, né, que as nossas fraquezas, a gente vai e faz porque a gente reconhece que se trata dele e não de nós, né? Então é muito bom, é muito gratificante, e eu tenho comigo assim que eu não recuso nenhuma vez. E ainda até eu falei para minha coordenadora, vou precisar sair do serviço e vou lá em casa depois eu volto. Porque a gente tem que ser grato, né? E um jeito da gente expressar gratidão é aceitando as oportunidades para falar do nosso Abba Pai. Amém, glória a Deus. Eu queria pedir para a Carol, se ela puder orar pela pastora Valéria para começar. Carolzinha, você está de boa? Oi, estou aqui. Amém, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, por mais esse encontro que o Senhor nos proporciona. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida de cada mulher aqui, cada coração, Senhor, que vai ser ministrado nessa manhã. Que nós possamos, Senhor, de uma forma espiritual, abrir os nossos ouvidos, Senhor, e ouvir, ó Pai, receber nos nossos corações a Tua palavra. Oramos também, Senhor, pela Tua serva, ó Deus, que se dispõe, Senhor, a falar da Tua palavra com temor, que ela seja usada, Senhor, e ousada, Senhor, para ministrar, Senhor, a Tua palavra, aquilo que já está no Teu coração. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que a cada dia nós possamos não somente ser ouvintes, mas também praticantes de tudo aquilo que nós aprendemos da Tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Carolzinha. Deus abençoe. Pastora Valéria, se quiser se apresentar. Amém, glórias a Deus. Eu sou pastora aqui na cidade de Sales, né, pelo Ministério Obed-Edom. Fui levantada e ungida como pastora pela apóstola Elma, né, e eu louvo a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, o quanto Ele tem feito no ministério, né, e como sempre é ministrado por alguém, em lives, né, realmente nós somos improváveis, mas a misericórdia do Senhor, ela nos alcança, ela nos transforma, e aonde nós fomos feridas, o Senhor usa para nos curar, né? E como eu disse aqui, é a gente sempre olhando e vendo, reconhecendo que não trata das nossas limitações e das nossas fraquezas, né? Porque é o Senhor quem se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é o Senhor que faz, e eu sou extremamente grata a Deus por tudo que Ele tem feito, até onde Ele tem me conduzido, porque se eu hoje, né, cheguei aonde eu cheguei, é porque a misericórdia dele me alcançou e porque o Senhor tem posto na minha vida pessoas, mulheres, como diz o nome deste grupo, né? Mulheres extraordinárias. Eu tenho mulheres aqui que me apoiam, que me ajudam, que mesmo longe, né? Como vocês já conhecem, a pastora Vanessa, a pastora Tati. Então, só tenho a agradecer. Eu não me falta palavras para explicar, né? Em tudo que Deus fez, tudo que Ele restaurou na minha vida. Para a honra e glória do Senhor, eu tenho 2 filhos que são uma bênção, meus filhos. Eu tenho um de 21 anos, um de 17, que participam, né? O meu esposo também, que assim, como ele é caminhoneiro, ele não participa muito em si
aqui da igreja, mas ele, em tudo, ele me apoia, e porque ele é uma pessoa que Deus alinhou e colocou na minha vida, né, porque o pai dos meus filhos me abandonou há 12 anos atrás, e depois de 5 anos, o Senhor me concedeu uma nova pessoa, e Deus tem feito muito, muito. E como é dito aqui neste louvor, né, que se iniciou, o Senhor, ele permite que a ferida se faz, mas ele é quem cura, né? E o tema da palavra de hoje, no qual o Senhor tem ministrado ao meu coração, é sobre isso. É sobre o bálsamo de Gileade, é sobre a cura que o Senhor traz, né, para as nossas vidas, porque é Ele que faz, é Ele que nos tira do lugar de improvável e nos coloca neste lugar de mulheres extraordinárias. E é somente o Senhor que pode fazer isso. Muitas das vezes nós depositamos a nossa confiança nas pessoas, achando que as pessoas fará por nós. Mas é Ele, o nosso Deus, quem faz. Já posso entrar na palavra? Pode sim. Amém. Glórias a Deus. A palavra se encontra em Jeremias 22. Que Jeremias, ele era um profeta que ele chorava muito, né? Ele chorava em favor da nação, ele chorava pelas dores do povo. E no versículo 22, em meio aos seus prantos, Jeremias se pergunta: não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será, então, que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade de meu povo? Ali, Jeremias, ele via que o povo estava doente, de forma física e também de forma espiritual, principalmente espiritual, porque embora a gente não se dê conta muitas das vezes, o nosso espiritual, a nossa alma é quem comanda o nosso corpo físico. E ali Jeremias olhava para aquele povo, um povo ferido, um povo machucado, espiritualmente e fisicamente. E então Jeremias ali, ele se questiona, né? Por quê? Tem médico, tem bálsamo. Esse bálsamo de Gileade, ele era um óleo extraído, né, de uma planta. Era um óleo bem grosso, um óleo bem denso, que era usado para extrair. Era extraído e era usado para que curassem as feridas. Ele era usado ali como antibiótico. E naquela época já se haviam médicos, mas o povo estava doente. E aí, a resposta para tudo isso, ela vem em antes mesmo de Jeremias se perguntar. Porque muitas das vezes o que nos falta é nós estarmos atentos à voz de Deus. Porque nenhuma prova, nenhum mal nos sobrevém sem antes Deus nos falar. O Senhor não nos pega desprevenidos. O Senhor, ele dá indícios, dá sinais, mas muitas das vezes nós não compreendemos. E a resposta disso está no versículo 7, que diz assim: até a cegonha no céu compreende as estações que lhes são determinadas. E a pomba e a andorinha e o grou observam com atenção a época da migração. No entanto, o meu povo não conhece a vontade e as ordens de Yahvé, o Senhor.
Aleluias, glórias a Deus. Então, no versículo 8, 7, o Senhor já tinha respondido a pergunta que ele ia fazer no versículo 22. No 7 já tinha vindo a resposta. Que as aves sabiam o tempo de migrar, o tempo de abandonar o estágio em que elas estavam e ir para um novo lugar, e ir para um novo nível. Porém, todavia, o povo não compreende a vontade do Senhor. E eu quero te dizer que nesta manhã, a vontade do Senhor nem sempre será a minha e a tua vontade. E nós se frustramos muitas das vezes porque nós estamos focados na nossa vontade, esquecendo de ouvir a vontade de Yahvé, esquecendo de orar e perguntar: Senhor, essa é a tua vontade? A minha é essa. E a do Senhor? A do Senhor é essa. E em meio a nossas escolhas, o Senhor, ele permite que a gente entra em algumas situações. Porque o nosso Deus, ele é assim, ele permite. E aí eu costumo dizer que muitas das vezes a gente dá crédito para o diabo. O diabo se levantou. A gente esquece que o diabo é um derrotado, um destruído, que não tem onde sequer morar. Porque a palavra diz que o nosso Jesus tomou as chaves do inferno. O inferno foi um lugar criado para quando o diabo for lançado lá, ele fique lá pela eternidade. Então, o inferno, o nosso Deus tem o controle sobre ele. E muitas das vezes, tudo que acontece de ruim, nós falamos: o diabo se levantou, o diabo está furioso. Mas eu quero te dizer que tudo é permissão de Deus. Tudo é fruto das nossas escolhas. E tudo é permitido para que haja um tratar na nossa vida. Nada é em vão, nem as dores. E prova disso, lá em Jó 5,18 vai dizer: pois ele fez a ferida, e ele mesmo atará. Ele fere, e as suas mãos cura. O Senhor permite que nós somos feridas, que nós somos machucadas, porque a cura vem dele. E a hora que eu estava meditando, né, que veio este versículo na minha mente, e eu estava meditando, eu lembrei de quando a gente era criança. Quem nunca, né, a mãe falou assim, a mãe ou o pai: sai daí, não faz isso, você vai se machucar. E a gente foi lá, a gente fez, caiu, feriu, se machucou, e o que a gente faz? A gente corre para os braços da mãe e do pai, para eles virem com remédio, com a cura. E é assim o nosso Deus. Muitas das vezes ele nos avisa, mas ele permite que a gente vai e se fere, se machuca. Mas nas mãos dele está a cura, nas mãos do Senhor. E no livro de Oséias também, 6, versículo 1, vai dizer: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então nós podemos ver que o Senhor é quem permite. Muitas das vezes o Senhor irá nos ferir, permitir que nós somos feridos, porque através dessa ferida o Senhor nos curará e extrairá o que de melhor há em cada uma de nós. Esses dias eu fui ministrar, né, num GC, e o Senhor falava ao meu coração acerca da pérola, né? E eu ministrei no livro de Mateus, aonde fala que um homem descobrindo uma pérola, ele vende tudo que tem para comprá-la, que é semelhante ao reino dos céus, né? Que o nosso Jesus, ele deu tudo para o nosso resgate. E aí, quando o Senhor ministrava ao meu coração acerca da pérola,
eu fui fazer ali uma pesquisa. E ali a palavra, a pesquisa dizia assim que a ostra, ela se abre para se alimentar. E nela entra grãos de areia e micro-organismos. Então a ostra entende que há um corpo estranho, há algo que não é dela dentro dela. E ela começa a liberar ali o nácar, que é um líquido que contém cálcio, e começa a envolver o grão de areia que está ferindo a ostra. E ali, conforme aquele nácar vai envolvendo, e ele vai endurecendo, é o que forma, né, a pérola dentro da ostra. E aí, neste estudo, eu descobri que uma ostra feliz não produz pérola. Quem nunca foi machucado não produzirá pérolas, não produzirá testemunho. E aí nós podemos ver, sim, que o Senhor permite a ferida, mas é Ele quem cura, é Ele quem nos sara. Então, mulher, eu não sei como você chegou aqui nesta manhã. Eu não sei qual é a tua ferida. Eu não sei qual é a tua dor, o que tem lhe machucado. Mas é permissão do Senhor, porque Ele curará. E lá no GC, no momento do louvor, né? Eu orava, eu falava, Senhor, essas mulheres estão aqui. O Senhor ministra ao meu coração acerca de feridas. Cura, Senhor, as feridas. E o Espírito Santo gritava e ecoava na minha mente, falando que não ia curar naquele momento, porque quanto mais ferida, mais valiosa nós nos tornaríamos. Então eu quero te dizer, não blasfeme, não murmure mediante a tua prova, mediante a tua dificuldade, mas saiba que se Deus permitiu a ferida, nas mãos dele possui cura. É nas mãos do nosso Senhor que está a cura para minha e para a tua vida. E nós precisamos entender que nisso a soberania de Deus precisa estar sobre nossas vidas. A soberania de Deus precisa estar sobre as nossas feridas, sobre os nossos machucados. E essa palavra soberania divina é a expressão que reforça a ideia de que nada acontece sem a permissão ou o controle de Deus. Quando nós entendemos a soberania divina, nós entendemos que estamos passando o que estamos passando, mas é porque Ele permitiu. Tem um ditado que diz que Deus não dá cruz maior do que nós possamos carregar. Então, se nós entendermos isso, automaticamente nós entendemos sobre a soberania de Deus, que é permissão dele. E também nós aprendemos sobre a esperança e consolo. Apesar da dor, a frase é uma mensagem de esperança, pois a cura virá da mesma fonte que causou a aflição. O mesmo Deus que permitiu a nossa aflição é o mesmo Deus que nas suas mãos ele trará a cura. E nós precisamos ter confiança na fé. Nós precisamos confiar na fé que nós temos, porque é a fé que nos convida a confiar nos planos de Deus, mesmo em momentos de grande sofrimento, crendo que Ele tem um propósito maior por trás de cada dificuldade. Esses dias eu estava lendo no livro de Jó e li um versículo, né, que falava assim que Jó, porque teve um momento ali na caminhada de Jó, que Jó estava com a sua carne apodrecendo, as suas feridas apodrecendo.
E aí tinha os seus amigos ali, né? Teve um momento ali que Jó até falou que ele não conseguia ver nada. Ele não via nada. Jó só via feridas, Jó só via que perdeu os filhos, Jó só via tudo que ele perdeu, embora a palavra diz que Jó não blasfemou. Mas num determinado momento, Jó fala para um dos seus amigos que ele não vê nada. Ele não via nada. E aí a palavra vai dizer que Jó, né, num determinado versículo, ele fala assim, que mesmo que a carne dele apodreça, mesmo que a minha pele se desfaça, a minha carne apodreça, ainda nos meus ossos eu verei Deus. Jó estava se decompondo e Jó ainda via Deus. E muitas das vezes nós estamos tão cegos espiritualmente, que no mínimo, nós já não conseguimos ver Deus. Nós já blasfemamos. E nós não cremos que aquele que fez a ferida é o que vai sarar. O que permitiu a ferida é o que tem o remédio para mim e para a tua vida. Só que a única coisa que nós precisamos entender é como foi dito no versículo 7. Que até os animais entendem quando é o tempo de ir, quando é o tempo de migrar, o tempo de mudar de estação. Mas nós, o povo escolhido, a nação santa, a geração eleita, nós no qual carregamos o sacerdócio real, muitas vezes nós não entendemos a vontade do Senhor. Muitas das vezes a minha e a tua ferida não é porque Deus quer nos ver sofrer. A palavra vai dizer que ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. No momento em que nós estamos feridos, machucados, cansados, oprimidos, sobrecarregados, o nosso Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, que nós possamos entender que tudo, esse problema que você está passando, talvez você está passando um problema no seu casamento. Quando essa ferida for sarada, você será usada para ativar pessoas na mesma área que você foi ferida. Quando tudo isso passar, Deus irá usar você para curar pessoas no mesmo lugar no qual você foi machucada. Há um propósito em tudo. Nós não somos feridos simplesmente por ser ferido. Mas muitas das vezes nós somos feridos porque Deus quer nos carregar no colo. Muitas das vezes a ferida é a única coisa que nos leva para Deus. Porque muitas pessoas, quando está tudo bem, vai tudo bem, não conseguem se achegar a Deus. Não conseguem chegar na presença de Deus e chorar. Não conseguem ser grato. Mas quando nós somos feridas, nessa hora não tem para onde correr. Não tem para onde ir, a não ser para a presença daquele que pode nos curar. E aí, estudando, né, o bálsamo de Gileade é comparado ao sangue de Cristo. A palavra vai dizer que esse bálsamo era retirado de montanhas, de lugares altos, e era um líquido muito denso, muito grosso, que se compara ao sangue de Jesus. E a palavra diz, né, que foi esse sangue que nos curou. Foi aquele sangue que verteu. E sobre as pisaduras naquele sangue nós fomos sarados. Sobre o sangue de Jesus nós somos curados, limpos, transformados, redimidos. Então aqui o bálsamo de Gileade é o próprio Jesus em nós. Esses lugares altos no qual ele era tirado é o próprio Jesus.
que se despiu de tudo que tinha. Ele saiu do trono de glória, do lugar mais alto que existe, do lugar de soberania, para vir nos curar. Então, que em nome de Jesus, que nesta manhã você entenda o propósito e o processo da tua ferida. Que você entenda que se ele permitiu a ferida, ele virá curar. Ele curará, porque é nas mãos de Jesus que está a cura da minha e da tua ferida. É nas mãos dele que possui o remédio para qualquer tipo de cura. Seja num relacionamento, seja uma ferida ministerial, seja qual for a situação, as mãos de Jesus possuem a cura. As mãos dele possuem milagre. Nas mãos dele possui as feridas que sararam eu e você. Então, que em nome de Jesus nós possamos entender que Deus vai sim mudar a nossa situação, Deus vai sim curar as nossas feridas, mas como disse o louvor do início, é preciso voltar ao início, é preciso a gente voltar aonde a gente se perdeu, porque muitas das vezes nós perdemos os sonhos, nós perdemos a fé, nós perdemos a vontade. E eu te pergunto, você se dá conta de quanta coisa você se perdeu do início até aqui? De quando você estava no primeiro amor? De quando nada importava a não ser a presença do nosso Abba Pai? Eu quero te dizer que é preciso voltar ao início. É preciso voltar diante de Deus como criança. É preciso chorar na sua presença, porque muitas das vezes nós choramos para pessoas, achando que a nossa cura está nas mãos dela, mas não está. Está nas mãos do nosso Deus. Então, que nós possamos fazer como este louvor. Que se você tiver a oportunidade de, na tua casa, colocar este louvor e meditar na letra, que você faça isso. Peça para o Espírito Santo te levar ao início. Peça que o bálsamo de Gileade venha sobre a tua vida. Que o médico de Gileade, o nosso Jesus Cristo, possa te curar, porque nas mãos dele tem o remédio para as nossas curas espirituais, para nossas curas físicas. Mas eu ouso te dizer que a nossa maior cura é no espiritual. Nós precisamos ser curadas no espírito, para que isso se propague, se concretize no mundo físico. Porque a maioria, 90% do que acontece conosco no mundo físico é algo que já está no mundo espiritual. E o Senhor, a semana passada, ele me revelou isso quando a gente estava... a gente faz leitura bíblica todo dia, 5:30 da manhã. A gente estava orando, né? Lendo o livro de Juízes. E aí chegou na parte que fala que os filisteus arrancaram os olhos de Sansão. E na hora, o Espírito Santo bradou e ecoou no meu espírito, dizendo: se concretizou na vida de Sansão uma cegueira que ele já tinha no espírito. E por que era no espírito? Porque Sansão, ele fazia tudo contra a vontade de Deus. Ele possuía um voto nazireu, ele não podia casar com mulheres dos filisteus. E todos conhecem, sabem que Sansão fez, ele não poderia tocar em cadáver. Aí a palavra vai dizer que ele pega mel do cadáver de um leão, come, leva para sua casa, contamina a sua família.
E então o Senhor ministrava o meu coração, que naquele momento em que os olhos dele foram arrancados, se concretizou algo que ele já tinha no espírito. Ele era cego espiritual. E da mesma forma, o Senhor me conduziu a lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se encontra, tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ali a palavra fala que Paulo, né, ficou cego. E naquele momento era cegueira física. Paulo ficou cego fisicamente. Porém, os seus olhos se abriram espiritualmente. E aí a palavra vai dizer que depois o Senhor envia alguém até Paulo para orar. Mas quando Paulo ali teve aquela cegueira física, mas abriu-se os olhos espirituais, Paulo passou a entender quem que era Jesus, o que verdadeiramente devia ser feito. A palavra vai dizer que caiu como escamas dos olhos de Paulo. E Paulo passou a ver, neste momento, se concretiza aquilo que Paulo era no mundo físico. Porque naquele momento, no mundo físico, Paulo não era mais cego. Paulo passou a enxergar as coisas de Deus. Então, nessa manhã, o Senhor, ele quer nos curar, mas curar na alma, curar no espírito. Porque nós devemos viver no espírito, andar no espírito. Porque quando nós passamos a viver no espírito, nós não nos abalamos com coisas físicas. Porque nós vamos entender o que foi dito aqui, que aquele que fez a ferida, ele sarará. Aquele que permitiu virá com a cura, porque a cura está nas mãos dele. Então, que em nome de Jesus, hoje, através dessa palavra, nós possamos depositar a nossa confiança, entender a soberania de Deus para nossas vidas e entender que há um propósito em tudo. Porque muitas das vezes nós ficamos, por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que, Senhor, eu não mereço? Por quê? Não é por quê, é para quê? Senhor, para quê? Qual é o propósito? Aonde o Senhor quer me levar? Me mostra, Senhor. Me leva a estar no centro da tua vontade. Me cura, Senhor, do meu eu, do meu orgulho, do meu achismo. Porque muitas das vezes a gente faz as coisas, o boleto chega e a gente acha que não é digno de pagá-lo. E nessa manhã o Senhor quer nos ensinar que Ele vai sarar as nossas feridas. Porque há bálsamo em Gileade. Não importa a ferida que está aberta em ti nesta manhã. Não importa o que sobreveio sobre a tua vida. Há bálsamo em Gileade. Ali, Jeremias, ele fez uma pergunta. Há bálsamo em Gileade? Há médico em Gileade? E nesta manhã o Senhor te responde. Sim, há bálsamo em Gileade. Há médico em Gileade. Há sim um Jesus que cura, salva, liberta, restaura e ainda leva para o céu de glória. Mas que nós possamos entender que tudo está na mão dele. E vamos parar de dar mérito para quem não tem. Porque mais uma vez eu te digo, o diabo não tem mérito de nada. Porque na vida de Jó era um homem correto, temente a Deus. Jó perdeu tudo, Jó foi acometido de chagas. E o diabo fez o que fez, porque Deus conhecia quem era Jó. Deus sabia a integridade e o caráter de Jó. Deus permitiu a ferida e Deus curou, Deus restituiu, Deus virou o cativeiro de Jó. E agora aquele homem que não enxergava no começo dos livros,
lá no versículo 42, 5, ele vai dizer assim: antes, com meus ouvidos eu ouvia falar, mas hoje te veem os meus olhos. Depois de tudo, depois que o Senhor permitiu a ferida e o Senhor curou, Deus ainda abriu os olhos espirituais de Jó. Jó via, Jó contemplava Deus. Então que hoje seja derramado um bálsamo de cura sobre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver a situação de forma espiritual e não de carnal. Porque se nós vermos pelos nossos olhos carnais, nós só vamos ver ferida. Nós só vamos ver decepção, nós só vamos ver mágoa, nós só vamos ver aquilo que nós não temos que ver. Mas quando nós passamos a olhar pelos olhos espirituais, você vai olhar como Jó diz. Eu vou olhar, pode até a pele ter se consumido. Eu vou olhar, a carne está desmanchando. Mas ainda nos meus ossos eu verei a Deus. Você verá Deus através da tua ferida. Você verá Deus atuando através da tua ferida. Então glorifique. Você é capaz de glorificar Deus pela ferida que Deus permitiu na tua vida? Você é capaz? Porque eu falo que tudo que eu passei com o final de um relacionamento, com o abandono de um relacionamento, tudo aquilo, eu depositei a confiança em Deus. E o Senhor mudou. Eu falava: Senhor, eu tô com uma criança de 6 anos e uma de 10. E agora, o que vai ser? O que vai ser quando crescer, Senhor? Eu entrego nas tuas mãos. Eu entreguei as feridas, o meu medo, nas mãos do Senhor. E tem muitas pessoas que estão aqui, que é do mesmo ministério que eu, e sabem que os meus filhos são uma bênção. E por muitas vezes o Senhor usava, porque o Senhor sabia que a minha agonia era a preocupação com os meus filhos, o que seria deles. E o Senhor, por várias vezes, usava alguém e falava assim para mim: não se preocupe, descanse, porque eu estou cuidando. Dos seus eu cuido. E como eu disse, meu filho tem 21 anos. Meu filho nunca foi numa praça, numa festa do mundo. Ele trabalha e vai para a igreja. É uma bênção. Nunca me responderam os dois. O de 17 também é uma bênção. E é porque eu sou boa? Não. É porque a misericórdia dele me alcançou. Ele permitiu a ferida e ele mesmo curou. Aquilo que eu olhava e via as peles se desmanchando, carne se desfazendo, o Senhor permitiu que eu visse nos meus próprios ossos a glória dele sobre a minha família, sobre a minha vida. Então, eu quero que você deixe isso impregnada na tua mente, impregnado no teu espírito, que você não receba essa palavra na tua carne, mas que você possa receber ela no teu espírito e lembrar que se a ferida está doendo, aquele que permitiu a ferida, ele vai curar. Amém? Então que você tenha fé para isso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós acreditarmos que nós veremos Deus em meio às nossas feridas, que nós veremos Deus em meio à nossa pele se esvaindo, em meio à nossa carne apodrecendo e fedendo. Sem fé é impossível olhar nos nossos ossos e contemplar a face de Deus. Então, eu sempre peço, falo: Senhor, eu não quero uma fé comum, uma fé minha, mas eu quero a fé que diz que é dom do Espírito. Me conceda esta fé. Fé que faz olhar para o problema e crer que quanto maior o problema, mais será a tua atuação na minha vida. É a fé que nos leva a viver o impossível.
É a fé que nos leva a contemplar o milagre de Deus. Porque aquilo que é possível para mim e para você não gera milagre. O que gera milagre é as impossibilidades, é a nossa fé e confiança em Deus. Amém? Eu louvo a Deus pela vida da pastora Raquel, por essa oportunidade, pela confiança, e que Deus abençoe poderosamente mais este propósito, né? Que nasceu no teu coração, no coração de Deus. Primeiro, como eu disse aqui, né? É no espiritual e se concretiza aqui. Nasceu no coração de Deus, mulheres extraordinárias, e se materializou aqui. Então, que o Senhor possa, através da tua vida, em nome de Jesus, alcançar mais e mais mulheres, que através de você, vidas venham ser curadas, transformadas e restauradas, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Forte. Deus é maravilhoso e Ele cura nossas feridas, né? Porque a gente sabe que cada uma aqui tem uma história, um caminho que está passando, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e a gente tem que permanecer na fé, essa fé que a pastora Valéria falou, e pedir para Deus nos acrescentar cada dia mais, para a gente também transbordar o que Ele tem de melhor. Deus abençoe. Obrigada, pastora Valéria. Que Deus abençoe sua vida, que continue te usando poderosamente. Obrigada mesmo. Deus abençoe. Antes de eu falar quem quer falar algo, se puder colocar o vídeo para a gente tirar uma foto. Pastora Valéria, pode orar pelos pedidos? Amém. Vamos orar, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a cada pedido de oração. Pai, o Senhor é quem conhece, Pai querido, a cada um as necessidades. Pai, tu és, ó Pai, quem permite a ferida, mas o Senhor também é quem tem, Senhor, a cura em tuas mãos. Tu és quem tem, Senhor, o milagre, a providência, Senhor. Tu és, Senhor, um Deus de maravilhas. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, a cada pedido de oração. Alcança, Senhor, meu Deus, a vida de cada uma dessas mulheres que aqui está, ó Pai. Pai, venha sobre cada uma delas, ó Pai, com o bálsamo de Gileade, porque Tu és, Pai, verdadeiramente este bálsamo. Tu és o médico da cura. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor, e nós reconhecemos que o controle, o domínio, ó Pai, está em Tuas mãos. E, Pai, para nossas vidas, para cada uma de nós, Senhor, eu peço que o Teu bálsamo, Senhor, venha trazer cura, Senhor, meu Deus, espirituais, ó Pai. Pai, que toda cegueira espiritual, Senhor, que o Senhor possa vir com o bálsamo da cura, limpando, Senhor, os nossos olhos, ó Pai, para que nós venhamos, Senhor, não ser como um Sansão, agir de forma cega espiritualmente, mas que as escamas dos nossos olhos sejam arrancadas, assim como foi feito na vida do apóstolo Paulo, e que nós possamos, Senhor, enxergar nas situações espirituais, da mesma forma, Senhor, que Jó enxergava. Jó conseguia olhar, Senhor, para aqueles problemas. Jó conseguia olhar para a enfermidade, Senhor, e ainda dizer que mesmo que a minha pele se desmanche, a carne se apodreça, ainda nos meus ossos eu verei a Ti. Senhor, nos cura espiritualmente de qualquer tipo de cegueira, Senhor, que nos impede, Senhor, de que nós venhamos alcançar, Senhor, em níveis físicos. Pai, em nome de Jesus, nos limpa, Senhor, nos sara, nos cura, nos transforma, Senhor. Mas principalmente, Senhor, que seja curados em nós a nossa mentalidade, Senhor. Porque
porque a tua palavra diz, Senhor, quem, pois, conheceu a mente de Cristo, e nós temos a mente de Cristo. Cura, Senhor, a nossa mente, para que a mente de Cristo seja implantada em nós. Cura, Senhor, os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver o Senhor e não as dificuldades. E cura, Senhor, o nosso coração, para que o nosso coração possa estar, Senhor, reclinado aonde o teu coração está inclinado. Que o nosso coração, Senhor, esteja em ti, Senhor, e não nas coisas dessa terra. Então eu clamo, Senhor, para que haja uma cura física, mas principalmente cura espiritual para as nossas vidas, ó Pai. E Pai, que nessa manhã, cada uma dessas mulheres possam tomar posse, Senhor, de todo o despojo de guerra, das guerras que elas têm travado, Senhor, no silêncio e no oculto, que elas possam tomar posse do despojo, que o Senhor possa fazer, Senhor, igual fala em Deuteronômios, que o Senhor possa tomar da mão do inimigo e entregar na mão delas, ó Pai. Em nome de Jesus, conceda a elas, ó Pai, o maná diário, conceda a elas o pão nosso de cada dia, mas acima de tudo, conceda a ela a fé que é dom, que é do Espírito, e a confiança em Ti, ó Pai. Assim eu oro e assim eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, e te agradeço, Senhor, por este momento, no qual nós estivemos aqui, Senhor, reunidas num único propósito, que é ouvir a Tua voz. Então fica conosco, Senhor, nos conduza, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Obrigada, pastora Valéria, obrigada mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, da sua família. E obrigada por isso. Deus é maravilhoso. Alguém quer falar algo? Deus abençoe a todas. Obrigada, viu? Fiquem com Deus, que tem um dia maravilhoso, abençoadíssimo, de muita paz e alegria. Fiquem com Deus, viu? Obrigada. Deus abençoe. Pastora. Eu não sou pastora. No céu é reconhecida. Aqui pode não ser, mas espiritualmente é. Amém. Glória a Deus. Não, é que eu quero, se alguém quiser ler depois, é em Jó 19, a partir do versículo 25, que Jó declara: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por mim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros olhos e verão. E por isso o meu coração consome dentro de mim. Aqui ele fala que ele verá pelos olhos dele e não de outro. E no 42 é onde ele ora e confirma que pelos olhos dele ele viu, ele não só mais ouvia falar. Amém? Amém, glória a Deus. Deus é tremendo. Bênção. Obrigada, viu? Que Deus abençoe. Muito obrigada mesmo. Deus falando, né, fortemente para cada coração aqui. E eu recebo, em nome de Jesus. Obrigada, fiquem com Deus. Até. Um beijão.